muito bem-vindo ao Pode Reinar. Esse é o episódio 06 e eu tô muito feliz de fazer esse episódio, gente, porque eu trouxe hoje uma pessoa muito especial, tá? Que é um amigo, um homem muito usado por Deus. Mas antes de continuar, eu quero que você já se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações sempre que sair um episódio novo. Então nós vamos falar hoje sobre inteligência espiritual. Nós vamos falar sobre como você pode entender, discernir e ser guiado realmente por Deus, pela voz de Deus. Como que você pode diferenciar a voz de Deus da voz da sua emoção e muitas outras coisas nós vamos falar aqui hoje da parte de Deus. E é por isso que eu trouxe uma pessoa super especial, como eu já disse, que é muito guiado e usado por Deus, muito entendedor também, né, da palavra, um estudioso da palavra e praticante da palavra. Ele não só estuda, mas ele também pratica muito. Ele é líder da igreja Nação de Fé, que fica na Moca, tem quase 200 membros sobre a direção dele e também compartilha o conhecimento dele, muitas vezes em outras igrejas, outras comunidades também. Foi assim que eu conheci essa pessoa, que é o Bispo Robinho, que é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai ser muito transformado hoje com todo o conhecimento que ele vai trazer aqui pra gente. Bispo Robinho, obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite. Realmente meu coração tá muito alegre mesmo, por você estar aqui hoje. O meu também, viu? Para você que tá aí nos assistindo de casa, usando a sua rede social, é um prazer muito grande estar aqui. Primeiramente, porque eu estou entre amigos, né? E segundo, porque também é sempre muito prazeroso falar da palavra de Deus, receber um direcionamento de Deus, saber que Deus está conduzindo a nossa vida para um grande propósito, existe uma finalidade em tudo isso e é o Senhor quem nos direciona. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Amém, Bispo. Então, para a gente começar e já a galera já sintonizar um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, eu queria perguntar para o Bispo, tá? Como que é esse entendimento de inteligência espiritual? Qual que é a diferença entre a inteligência espiritual e as outras inteligências, né? Cognitiva, a inteligência emocional. Por que é tão importante a gente ter inteligência espiritual? Primeiro que esse assunto ele é extremamente importante, né, Sueli? Porque existem outras inteligências, porque a inteligência, por exemplo, espiritual, que ela está muito ligada a Deus, ela é uma experiência de intimidade, ela é uma inteligência que vem através de intimidade. E dentro da Bíblia a gente, por exemplo, vai encontrar N exemplos de você adquirir uma inteligência espiritual sendo íntimo de Deus. Diferente de, por exemplo, uma inteligência que você lê bastante, estuda bastante, obviamente você vai adquirir inteligência, mas a inteligência espiritual está muito ligada à intimidade e sabedoria que vem de Deus. Sabedoria, ela só pode vir de Deus. Ninguém fica sábio lendo, ninguém fica sábio estudando, você fica inteligente. Agora, sabedoria é o que vem de Deus, é diferente, por isso que a inteligência espiritual, além de estar ligada à intimidade com Deus, ela também está ligada a você receber uma sabedoria, que ela não é humana, ela vem de Deus. Por isso que existe uma afinidade de você entender, agora é Deus que está me orientando, agora é Deus que está falando comigo. É uma aliança, é uma ligação de alguém que é muito íntimo de Deus para receber essa orientação e esse direcionamento que vem, obviamente, de uma inteligência espiritual. E o Bispo falou, e eu pensei naquelas pessoas que são muito inteligentes, muito conhecedoras da Bíblia. Você vai falar com ela, sabe a Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse, sem titubear. Só que ela não tem... é perceptível que ela não tem uma vida de oração ou uma vida guiada por Deus, né? Sim. Bispo, conhece pessoas assim? Muitas. Eu também conheço. Muitas. Independente de ser do meio cristão ou não, pessoas que se interessam pela leitura da Bíblia, conhecem a Bíblia, fazem uso da palavra, mas não vivem a palavra. E aí entra o diferencial. Porque da onde vem essa inteligência espiritual? Da onde vem esse direcionamento espiritual, esse contato de você conseguir detectar, saber que hora que é Deus que está falando, que horas que é Deus que está te orientando?
O maior exemplo disso, por exemplo, o livro de 1 Samuel, depois que Ana tem Samuel e entrega Samuel ao sacerdote Eli, a Bíblia diz que Deus por 3 vezes vai chamar Samuel. Ele levanta pensando que é Eli que está falando com ele. E na 3ª vez que ele vai falar com Eli, o Senhor me chamou, aí Eli diz assim, olha, a próxima vez que você ouvir essa voz, você vai dizer assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então perceba a diferença de um sacerdote que já tinha uma ligação de muitos anos com Deus e de um menino que estava ingressando, que estava iniciando, né? Então existe essa diferença. Essa inteligência espiritual, ela é construída ao longo de experiências com Deus. Diferente de quem, por exemplo, lê e relê, mas não vive experiência. Aí não se torna íntimo. Né? Por não se tornar íntimo, você não conhece a voz. Uau. Uma vez perguntaram isso pra mim, algo assim, como que eu reconheço a voz de Deus? Embora eu não seja, né, expert, sim, né, sim. E tal. Eu falei assim, deixa eu te falar, como que você reconhece a voz do seu esposo? E do seu filho? Reconheço porque eu tô acostumada. Pois é. Se é uma voz que você tá acostumada, você vai discernir, vai falar, olha, é a Duda que tá falando, sim. Né? Como é o nome da sua filha mesmo? Esqueci. A Laura e o Daniel. O Daniel, é o Daniel, você escuta de longe, né? Eles estão falando, vindo correndo lá, gritando, você escuta. Agora, se não fossem seus filhos, provavelmente ia ser só mais uma voz no meio de muitas. E você não ia saber. Então, acho que vem muito do relacionamento, é o que o bispo falou, relacionamento, conexão, intimidade, conversar sempre com Deus, porque não é, às vezes, uma voz, como é que a gente fala, audível? Às vezes não vem, assim, dessa forma, não. Né? Porque, na verdade, a Bíblia diz que Deus é espírito. Então, Deus, ele nunca vai falar por outro meio, a não ser pelo Espírito. Exatamente. Então, o seu espírito, ele tem que estar muito ligado ao Espírito de Deus, para você conseguir discernir a hora que é Deus falando e a hora que não é Deus falando. E por que do Espírito? Porque o Espírito é a razão, o Espírito não é a emoção, porque Deus nunca fala com quem está emotivo. Verdade. E você nunca consegue ouvir a voz de Deus quando você está emotivo. Muito pelo contrário, você precisa estar extremamente racional para conseguir discernir quando é Deus falando e quando não é Deus, quando é Deus te dando uma orientação, um direcionamento e quando não é Deus. Porque na hora da euforia, todo mundo fala e você vai escutar várias vozes, né? Eu costumo falar e dar exemplos, por exemplo, a passagem do cego de Jericó, Bartimeu. O texto diz que ele estava à beira do caminho. Muita gente falando, era um alvoroço de gente falando, mas ele só começou a gritar a hora que alguém falou, é Jesus de Nazaré. Você entendeu? Então assim, e ele sabia que o que ele falasse ia chamar a atenção de Jesus. Isso é intimidade, né? Então assim, a intimidade, ela gera a inteligência espiritual que vai fazer com que você receba um caminho, um direcionamento daquilo que Deus tem para sua vida. Por isso que hoje em dia nós temos muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas mesmo inteligentes, mas sem direção. Verdade. Muitas. E tem muito a ver com... Porque assim, às vezes as pessoas não entendem a questão da... Como é que a gente pode... A formação tríplice do homem, né? Eu não sei, se eu falar besteira, me corrige, por favor, gente. Acho que eu vou tomar umas puxadas de orelha aqui hoje, né? Mas assim, porque eu falo, vambora. Se eu errar, vambora. Mas imagino que seja algo assim. As pessoas às vezes pensam que elas são o quê? Corpo e alma. Sim. Mas a gente sabe que é espírito, alma e corpo. Então eu sou um espírito, ou seja, nós somos um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Exatamente. E aí muita gente se preocupa com o que? O corpo, a alma. Às vezes se lembra do espírito, mas na maioria das vezes acha que o principal é o corpo, o principal é a alma. E se lembrar, alimenta o espírito um pouquinho, se lembrar, né? Só que na maioria das vezes esse espírito ele tá desconectado. Ele não foi regenerado ainda. Quem ainda não recebeu a Cristo, e a gente não pode ser, né, de não falar a respeito da verdade... Quem ainda não recebeu a Cristo ainda não teve o espírito regenerado. Então é como se aquele espírito ele tivesse desligado, desplugado. Ele está ali, mas ele não tem conexão. Ele não é direcionado. Céus, não, exatamente. Não é? Se eu estiver falando besteira, me corta. Mas é isso mesmo. Mas assim, ele não é direcionado ainda por Deus. E aí é onde o homem, às vezes, tem inteligência, às vezes tem até dinheiro, né? Que é o que muita gente procura. Tem até saúde. Sim.
mas está morto espiritualmente, não tem direcionamento. Literalmente. Você olha para essa pessoa, por mais que você perceba e às vezes até sinta um certo ciúminho, uma coisinha assim da vida que ele leva, mas olha para dentro do olhar dele realmente, como ele é vazio. É porque a nossa vida, Sueli, ela precisa de direções. Ela precisa, desde a hora que você levanta e você sai da sua casa. Você dorme pensando no dia seguinte, vou amanhecer o dia e eu preciso fazer isso. Ao sair de casa, eu tenho isso para fazer, tenho isso para resolver, tenho reunião X, Y, Z. Mas nem sempre vai sair do jeito que você projetou. Verdade. Pode ser que no meio daquele caminho exista uma outra situação que vai fazer com que a sua direção mude. E se você não perceber se é Deus ou não é, você toma uma decisão errada. Né? Então, assim, a gente precisa, literalmente, principalmente você que está em casa e às vezes está sem direção, está sem essa conexão, está distante de receber uma informação de Deus para saber que rumo tomar. Eu não digo só para a sua vida, para as decisões, porque eu costumo dizer assim, que as decisões difíceis, elas mudam destinos na nossa vida. Né? Imagine você, um dia Deus chega para Abraão e diz assim, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Não era uma decisão fácil, porque Abraão tinha perdido um irmão, o seu pai Terá já era muito avançado em idade e ele tinha que sair. Então, assim, no meio dessa decisão difícil, se ele não tivesse certeza que era Deus falando com ele, ele jamais sairia. Mas por ele saber que era Deus falando com ele se tornou o pai de muitas nações e o pai da fé. Então, assim, toda vez que a gente receber uma orientação de Deus, que ela é muito ligada à nossa inteligência espiritual, a gente vai viver um grande propósito. A gente vai viver um grande objetivo que Deus tem para a nossa vida, seja naquele dia, naquele mês, naquele ano ou para a vida. Né? Então, assim, nos dias de hoje, infelizmente, a gente vê muita gente perdida, muita gente de um potencial enorme, mas que está perdido por não saber colocar em prática aquele potencial que tem. Não consegue desenvolver, não consegue pôr para fora, sabe? Fica preso dentro de um labirinto e as coisas não fluem porque a pessoa literalmente está perdida naquilo. A alma, que é a sede das emoções, fala mais alto, aí todas as decisões elas vão sendo atropeladas pelas emoções e não pelo espírito. Né? E Deus, ele é espírito, ele fala no espírito, ele não vai falar na emoção. É verdade. E quantas vezes, né, a gente toma decisões erradas pela emoção? Porque a emoção tá ligada às nossas mazelas do passado, as rejeições, né, tudo que a gente sofreu. Por exemplo, eu que vivo nesse mundo empresarial, né, embora o Bispo conhece bem esse mundo também, né, teve negócios, né, enfim, sabe como é esse mundo. Eu vejo muitos empresários tomando decisões, e eu já fiz isso também, né, várias vezes. Quantas vezes você... vou montar um negócio assim, assado, Deus tá falando comigo, eu tô sentindo que é Deus, né, dali um ano quebra, quando você quebra um negócio, você não quebra só o negócio, você quebra a cara e quebra a família, né? Todo mundo. Então, assim, você fica mal, tua família fica mal. E aí, será realmente que foi Deus que falou contigo? Será que foi Deus? Peraí, conta direitinho essa história, né? E aí, às vezes, você vai olhar a emoção da pessoa. A pessoa viu uma oportunidade, achou que era pra ela, né, mesmo? Porque nem toda oportunidade é oportunidade, mas nem toda é pra você. Nem toda é pra você. E aí, achou que era pra ela, pegou, agarrou, não teve o discernimento de orar, de pedir a confirmação de Deus, né? Porque Deus, ele vai... Sim. De alguma forma, ele vai trazer um algo pra você, porque você tá ali. Ele não vai te deixar, né, confundido. Acho que ele vai trazer. E tem uma coisa que eu escutei que fala que quando não é de Deus, tira a nossa paz. E a gente sabe que não é de Deus, porque a gente tirou a paz. A gente fica muito atribulado. Muito atribulado. Aí aquele negócio, naquele 1 ano que essa pessoa ficou nesse negócio, ela não dormia, ela ficou ansiosa, ela teve isso, ela teve um monte de problema. Sim. E ainda tá falando que foi Deus, às vezes. Ela, às vezes, tá falando que foi Deus que deu pra ela. E não era a emoção dela que tomou conta, né? Eu já vivi isso. No início da minha carreira ministerial, eu queria muito que as coisas dessem certo logo. E com Deus a gente precisa entender que Deus, ele usa o tempo. Deus, ele não vai atropelar aquilo que ele criou, né? E Deus, ele criou o tempo exatamente para executar as suas missões, os seus propósitos.
Então a gente precisa estar muito ligado a esse tempo de Deus, para a gente não atropelar o que Deus tem. Quando você estava falando sobre, às vezes a gente ouvir e achar que é Deus e não é Deus, eu costumo dar um exemplo que é muito interessante. Isso acontece com todo mundo. Às vezes Deus fala com a gente, né? Eu vou te dar um carro. E aí você mentaliza o carro que você quer. É batata, você sai na rua, naquele dia você vai direcionar o seu olhar só para o carro que você quer. E você acha que toda vez que o carro está aparecendo é uma confirmação de Deus para a sua vida. E Deus nem está nisso. Deus nem entra nisso. Mas a gente está tão emotivo com isso que a gente quer pôr Deus aonde Deus não está. Não é Deus que entra, é a gente que quer tentar pôr Deus a todo custo, aonde Deus nem está participando disso. Quantos carros eu imaginei que era Deus confirmando na minha vida e eu não tive nenhum deles até hoje. E o saber esperar sem duvidar, né? Como o bispo, nesse caso, por exemplo, Deus entregou uma promessa, um exemplo. O bispo ele é muito usado em revelação, né? Deus tem usado muito ele e eu já vivi, né, várias vezes e pude provar isso desde a primeira vez. Sim. Tem o quê? Uns 6 anos que eu conheci o bispo e ele me falou algo, 5 anos, por aí, não lembro, tá? Mas acho que é mais ou menos isso. Mais ou menos né? isso. No início lá da Batista. E ele me entregou algo, né? Deus mostrou pra ele que eu tinha um caroço no seio. Você não lembra disso? Não, mas você não lembra. E eu não tinha nada, né? Então eu falei, não tem nada, né? Fiz exame recente, tá tudo certo. Daí no ano seguinte fui fazer exame, tinha um caroço no seio, de fato. E daí você me deu instruções sobre como Deus ia curar, Deus ia tirar, mas Deus estava me livrando, porque ele mostrou e ele estava livrando, ia ser assim, assim, assim. Fui fazer exame há 1 ano e o caroço tinha desaparecido. Glória a Deus por isso. Fiz o acompanhamento durante esse tempo, mas eu sabia que Deus tinha me entregado uma promessa, né? Que ia desaparecer. E de fato desapareceu. Então, como que Deus por exemplo, como que eu sei? Eu conheço o bispo, sei da integridade do bispo. Então, eu sei que é íntegro aquilo que o bispo está entregando para mim. Mas como que eu posso não ser enganada, por exemplo? Às vezes tem pessoas que falam de emoção também, né? Um profeta, um pregador, que... Como que eu sei, assim, para falar, peguei? Exatamente isso. Primeiro que a palavra que vai sair da boca de Deus, ela nunca vai estar vinculada ao caráter de quem vai falar. Nunca. Porque essa palavra não é de quem vai falar, essa palavra é de Deus. É por isso que a gente entra em N questões, de às vezes ver alguém ser muito usado por Deus, e aí às vezes a gente fala, mas a vida daquele cara tá toda torta, a vida dele não tá assim, não tá assado, a vida dele tá andando para trás, é um pecador, é isso, é aquilo. Tudo que Deus vai falar, porque Deus ele aproveita o momento. A gente precisa entender... Eu, durante muitos anos, eu fui confrontado com isso. Porque a palavra usar é literalmente isso. É como se você pegasse um copo descartável no bebedouro, usasse aquilo e depois desfizesse daquele copo, jogou fora. Não é exatamente Deus nos jogando fora, mas Deus ele não perde a oportunidade do momento. Então ele vai usar quem realmente tiver propício para ele usar ali naquele momento, independente da qualidade humana da pessoa, do caráter, da integridade. E às vezes a gente coloca em xeque a palavra que está saindo da boca de Deus, primeiramente, e fala, não, aí não é Deus não, esse cara tá com a vida toda torta, não é Deus não. Mas a gente esquece que ele é um instrumento, ele está sendo só usado. Verdade. Depois que ele fala aquilo, acabou, ele pode voltar a fazer o que ele quiser da vida dele. O que Deus queria fazer, Deus fez. Vou usar alguém. Então Deus vai aproveitar o momento. Qual é o momento? É esse que está aqui perto? Então é ele que eu vou usar. Principalmente se for uma coisa imediata, que Deus precisa liberar ali naquela hora, que às vezes vai tratar com a alma da pessoa. Eu aprendi isso muito com a minha mãe. Nessa hora, Deus não está preocupado com quem ele vai usar. Deus está preocupado aonde ele vai alcançar. Uau. É exatamente isso. Deus tem um alvo. Então, por quem vai vir, pouco importa. Interessante é que venha e atinja o alvo. Então, assim, mas respondendo a sua pergunta, eu lembro, eu vou contar agora aqui, isso é inédito, tá? Quando eu abri a minha escola, junto com a minha esposa, surgiu esse assunto assim, minha esposa falou, vamos abrir um berçário. Nós estávamos procurando um berçário para matricular minha filha.
E eu falei assim, você tá maluca? Ficar cuidando do filho dos outros, isso é muita responsabilidade. Mas ela já dominava a área, né? Uma área que ela sempre gostou, trabalha nisso até hoje. E aí nós fizemos uma oração em casa. E aí eu fui até a cidade de Itaquaquecetuba, na casa de uma irmã que é muito amiga nossa. E naquele dia tinha um profeta lá, que é muito amigo meu, o profeta Gilson. E aí naquele dia nós tomamos um café, foi uma conversa, um bate-papo, nada formal. Na hora de ir embora ele falou, vamos fazer uma oração. Aí ele fez uma oração. No término da oração ele virou para mim e para minha esposa e disse assim, ó, eu tô vendo a palavra CNPJ em cima da cabeça de vocês. Eu tinha orado na minha casa. Sueli, isso foi num sábado. Na segunda-feira eu já estava procurando abrir uma empresa. Não precisava ter feito isso. Eu falo isso porque eu tomei tanta cabeçada no início que eu quase pensei em desistir. Olha. Você entendeu? Então, assim, às vezes a gente ouve uma palavra de Deus, só que assim, essa palavra eu preciso entender, discernir se ela está no momento de ser executada ou se ainda ela vai levar um tempo para ser executada. Porque não é porque Deus falou hoje que amanhã tem que estar pronto. Mas às vezes a gente está tão emotivo em querer logo que no dia seguinte a gente começa a praticar uma coisa que às vezes Deus quer levar um tempo para fazer. Então por isso que você precisa ter uma afinidade muito grande, um alinhamento espiritual muito grande para você poder entender a hora certa de apertar o start, de executar aquilo que Deus falou. Tem coisas que Deus falou para mim hoje, mas que só vai se cumprir daqui meses, daqui um ano. Você entendeu? E eu preciso saber. E esse tempo é o tempo que eu vou buscar de Deus para saber qual é o momento exato. Porque aquilo que Deus fala e que você faz acontecer na hora certa, nunca dá errado. Não tem como dar errado. E esse acreditar, né? Você tá falando, eu me lembro de Abraão, né? Então, ele... Claro, teve muitos acertos, mas ele quis antecipar o tempo de Deus, né? Sim. Então, vamos dar uma ajudinha para Deus? E geralmente esse tempo, ele faz brotar em nós uma coisa muito ruim, que são as comparações. E quando você faz comparação, é engraçado, né? Você nunca compara esse tempo, que talvez não seja tão favorável a você ou a quem estiver nos assistindo, com um tempo ruim lá de trás. Você compara um mau momento de hoje, atual, sempre com um bom momento ali atrás, né? Você nunca compara esse mau momento a um momento pior do que esse, para você falar, não, podia estar pior, né? Não, você sempre faz uma comparação, é o que Ageu 2 nos explica, né? Quando o povo estava construindo o segundo templo e fazia comparação com o primeiro templo que Salomão havia construído, e aí eles desanimaram. Então, assim, a comparação, ela é perigosíssima, porque a comparação, ela te desconecta de Deus. Uau. Entendeu? Ela te desconecta, porque quando você começa a fazer comparações, você se desliga do tempo. Você está querendo voltar num tempo que ele não volta. Por que ele não volta? Porque se eu prego e se eu vivo um Deus que se renova através da sua palavra todos os dias, por que é que eu quero que Deus traga um tempo lá de trás para mim agora? Por que é que eu não foco, não continuo focado em um novo que Deus vai trazer para minha vida? Diferente do que eu vivi ali atrás. Melhor do que eu vivi ali atrás. Por que que eu tenho sempre que estar voltando ali atrás e tentando resgatar um bom momento, fazendo comparações, e essas comparações vão me desligar de Deus? Eu não posso. Eu tenho que estar sempre olhando para frente. Sim. Existe um alvo e o alvo nunca está atrás. O alvo sempre está na frente. E o alvo está na frente, porém ele é construído hoje, né? Hoje. E aí exatamente. a gente está sempre vivendo no passado, e aí é onde gera problemas na alma, né? Então, depressão e tudo mais, né? Que é comparando com o passado ou revivendo o passado. Ou a gente está só no futuro, então gera ansiedade.
Exatamente. Né? Tô sempre lá focando no futuro, o que vai acontecer amanhã, como é que eu vou comer amanhã, o que eu vou pagar amanhã. É o sofrer por antecipação. Aí sofre por antecipação. Não que a gente não tenha que se planejar, buscar de Deus o entendimento, né, do planejamento. Sim. Intelectualmente falando, mas ao mesmo tempo com inteligência espiritual e Sim. emocional, tudo mais, para que, né, a gente consiga fazer algo que esteja direcionado realmente por Deus. Só que o que não pode, eu acho que assim, e a gente tem mania de pular o dia de hoje. Hoje tá acontecendo. E tudo que tá acontecendo hoje vai refletir amanhã. Óbvio, vai refletir. A gente sabe disso. Eu vou ter que deixar pra trás, Sim. não tem jeito, pra continuar vivendo. Mas tudo que eu construo hoje vai pro meu futuro. Meu futuro eu não construo no futuro, eu construo com as minhas decisões de hoje. Aí hoje, o que eu tô fazendo? Eu não tô vivendo, eu tô preocupada, eu tô ansiosa, eu tô com uma série de questões, né? Na verdade, Sueli, o que acontece? O dia de hoje, ele é uma semente para você colher amanhã. Se eu não entender que o meu dia hoje, o seu dia hoje, ele foi uma semente, seja o seu dia como mãe, como esposa, como empresária, né? Sim. Como líder, é uma semente. Então, durante o dia, você foi liberando várias sementes para você colher amanhã. E nem todo mundo vive isso. Por quê? Porque as pessoas, muita gente, está querendo trazer o amanhã para dentro do hoje. E esquece de semear. O que você vai colher amanhã é retrato do que você semeou hoje. Não tem jeito. Mas a ansiedade, né, o fast food está tomando conta de tanta gente que as pessoas querem trazer o amanhã para dentro do hoje. E não vive o hoje. Não vive o hoje. Está ligado à ansiedade, que vai desencadear N doenças da alma. Né? Porque e aí isso tudo mostra você literalmente assim, desconectado com Deus, totalmente desorientado, deixando a alma falar muito mais alto do que o espírito, né? E o nosso espírito, é por isso que Salomão, ele vai escrever que nos dias da adversidade, a gente precisa trazer à nossa memória tudo de bom que a gente viveu, né? Para você alimentar aquele dia de adversidade através de uma fé que vai fazer acontecer coisas novas, coisas boas. Então, assim, trazer à existência as coisas que não existem por meio de você se lembrar exatamente do que Deus já fez, do que Deus já concluiu na sua vida. Porque a nossa vida, ela é uma grande obra, né? Sim. Nós estamos passo a passo em uma grande obra com Deus. E ela precisa ser executada. Mas ela só vai continuar sendo executada exatamente com essa conexão, com esse alinhamento. É por isso que, principalmente no Antigo Testamento, por que é que Deus só falava para evitar confusões, diferenças de opiniões? Errados. Exatamente. Por exemplo, quando Deus vai trazer para Noé o projeto da arca, Deus não falou com os 3 filhos de Noé, não falou com a esposa, não falou com a nora, Deus falou com Noé. Então Deus falava com Noé e dava o direcionamento para Noé. E ele ia executando. Então, assim, exatamente não é só porque Noé tinha esse alinhamento com Deus. É porque, geralmente, e eu falo muito isso lá na igreja, aquele que Deus levanta como líder é exatamente aquele que Deus vai orientar para literalmente conduzir as coisas do jeito que Deus quer que conduza. A transformação que ele quer. Exatamente. E ele pode levantar qualquer pessoa, né? Às vezes a gente pensa, não, Deus vai levantar só o Bispo Robinho, porque o Bispo Robinho já entende, né? Então Deus vai usar o Robinho. Não, Deus usa qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E eu lembro que, eu sempre conto essa história, quer dizer, eu não sei se eu já contei aqui no Pode Reinar. Quando eu tinha, acho que uns 21, 22, eu trabalhava dentro do financeiro de uma empresa. E aí foi algo assim muito espiritual mesmo, mas eu era nova na fé. E quando você é nova na fé, eu acho que Deus, ainda mais quando você é nova, ele usa várias multiformas de falar contigo, né? Sim. Até que ele encontra uma que fala, mas ele falou comigo, primeiro, através do pastor Genivaldo, falecido pastor Genivaldo, que eu tava na aula de escola bíblica, tá? Pra você ter uma ideia de como eu ainda era novinha na fé. Eu tava na aula de escola bíblica, ele falou assim, irmã, eu tô te vendo preocupada. Eu falei, tô mesmo. Aí ele falou assim, o que aconteceu? Por que você tá desse jeito? Aí eu falei, eu tenho uma empresa, eu trabalho no financeiro da empresa, a empresa tá sem dinheiro, a gente tem 20 mil e tem 100 mil de conta pra pagar. Então isso me preocupa, porque eu tô preocupada com as vidas que estão lá. A gente tem folha de pagamento. Tipo, era um domingo, segunda-feira tinha folha. Aí ele falou assim, irmã, você tem fé? Eu falei,
Tenho. Mas tava nova, né? Então pra mim eu tava no gás. Tenho muita fé. Aí eu falei, eu tenho muita fé. Aí ele falou assim, você crê que Deus pode mudar essa situação? Eu falei assim, eu creio. Aí ele falou assim, então vamos orar. Aí orou. Quando ele terminou, ele falou assim, ó, Deus me mostra ele te usando pra mudar toda essa situação. Ele vai tirar você do lugar que você tá. Você não vai entender. Ele vai te colocar em outro lugar, que é o lugar que ele quer que você esteja. Sensacional. E a partir desse lugar, ele vai mudar toda a história dessa empresa, da tua família, enfim. Aí eu falei assim, amém. Mas eu era tipo, né? Assim, meu Deus, como que funciona isso, né? Eu tive fé, eu não duvidei que Deus ia fazer aquilo. Só que no dia seguinte, olha que interessante, né? No dia seguinte, eu lembro que eu tava chegando na empresa tarde, porque eu saía meia-noite da empresa. Chegava 10, saía meia-noite, saía... Aí eu cheguei 7 da manhã na empresa. Foi uma coisa que eu falei, Deus falou que vai fazer. Então, eu vou chegar 7 da manhã na empresa, vou chegar 6 da manhã, aí no outro dia 6 da manhã, eu falei assim, eu vou mudar também o meu comportamento, porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa através de mim. E eu pisei no jornal. As multiformas de Deus falar, entendeu? Daí eu lembro que eu tava saindo do carro e eu pisei no jornal. E aí nesse jornal tava falando de revisão, de financiamento, que era justo o que a gente fazia na época. E tava falando alguma coisa lá que tinha que ter um determinado período, todo mundo que fez financiamento ia ter que receber ressarcimento, aquela coisa toda. Eu olhei e falei, uai, o que é isso? Sabe aquela... E eu senti algo, puxei o jornal. Aí eu fui e levei pro advogado. Falei, o que é isso aqui? A gente pode fazer isso aqui na empresa, essa revisão? Pode. Eu falei, quantas pessoas tem isso? Aí ele falou, milhares. Vai começar a sair agora. Então nós vamos fazer uma campanha. Olha só, eu nem era do comercial. Nós vamos fazer uma campanha. Nem era do marketing na época. Nós vamos fazer uma campanha. E aí fui, pedi autorização, né, pro diretor. Posso fazer uma campanha? Porque Deus tá me mostrando que vai ser assim, assim, assim. Aí fui e fiz a campanha. E a gente, tipo assim, tinha um faturamento muito baixo, faturamental. Tipo, 80 mil no mês, 50 mil, nem lembro, era muito pouco. Mas a gente... No primeiro mês faturou, tipo, 300 mil, no segundo mês 600 mil, e assim a empresa foi crescendo. Mais tarde virei sócia. Então, assim, porque Deus dá governo para quem resolve problemas difíceis, né? Exatamente. E aí virei sócia. Então, toda a minha vida foi transformada por uma atitude de ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, estar à disposição, ter fé, porque quando Deus entrega algo e você não acredita naquilo que Deus está fazendo, também eu acho que... E você vê que interessante, né? Deus usou um pedaço de jornal. Foi um pedaço de jornal. Né? Mas, e aí, a questão não é usar o pedaço do jornal só. A questão é que mesmo você nova na fé, ter a sensibilidade de pegar aquilo, se interessar pelo que estava escrito e levar aquilo para depois aquilo ser executado. Sim, né? foi. Então, assim, já existia, sem você perceber, mas já existia essa conexão com Deus, mesmo você nova, sem conseguir discernir muito, né? Será que é Deus, será que não é? E a questão do novo na fé é muito interessante, porque Deus ele te impulsiona a entrar naquilo que ele quer. Quando a gente já fica mais cascudo, Deus vai fazendo de forma diferente. Mas quando a gente é novo na fé, mais arrojado, Deus vai te impulsionando. É Pedrão lá, né? Me chama, Deus, me chama, Jesus, que se for tu mesmo, me chama pra ir até... eu vou. Pra ir até aí. Então você anda sobre as águas, você tem ousadia, né? É isso aí, porque é o proveito que Deus vai ter de fazer você literalmente gastar o combustível. Verdade. Porque a gente tá com o tanque abastecido, né? Então a gente quer aquele gás, a gente quer... literalmente colocar para andar e falar, não, vou fazer. Tanto que você pega o jornal, chega lá, vai no advogado e começou a praticar. Sim. Mudou o seu direcionamento. Eu chegava às 10, agora eu vou chegar às 6, vou chegar às 7. Foi. Você entendeu? Então, eu entendo muito isso. Quando você ouve a voz de Deus, a direção vai mudar. A direção ela vai mudar, não tem jeito, ela vai mudar. Por quê? Porque a voz de Deus, Sueli, ela sempre vai ser anunciada para nos confrontar. Para nos confrontar. Se você prestar atenção, toda vez que Deus vai falar com a gente, seja para tomar decisões, para dar um passo adiante, a gente vai sofrer um confronto, porque a palavra de Deus é literalmente para nos tirar de uma zona de conforto. Sim. Tem hora que Deus, é aquela história da algema. A pessoa que está algemada, quanto mais ela se mexe, mais a algema aperta. Então tem hora que Deus aperta a algema pra gente falar uai. E você entendeu? E se mexer. Então assim, a palavra de Deus é exatamente isso.
ela é confrontante. Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim, eu não vim ao mundo para trazer paz, eu vim para trazer guerra. Por quê? Porque Jesus ele veio confrontando tudo. Não Sim. podia curar no sábado, ele curou. Você entendeu? Ele veio confrontando. Então, assim, o direcionamento que Deus vai te dar vai na contramão de tudo que está sendo feito. Verdade. De tudo que está sendo falado. Você entendeu? É dessa E forma. você só vai entender isso usando a inteligência espiritual. Tendo esse alinhamento. Por quê? Porque qual é o nosso hábito? Eu tô olhando todo mundo ir para a direita, eu vou também. É o efeito manada, né? É o o ser efeito humano manada. tem essa de seguir os outros, seguir a opinião, seguir... Não, até tô sentindo que eu tenho que ir por ali. Mas será? Tá todo Será? mundo indo por ali? Deixa eu ir por ali que é mais seguro. E na É isso verdade, aí. às vezes é pedra de tropeço, Pedra né? de tropeço, exatamente isso. Até para você também receber de Deus aquela orientação. Posso trabalhar com isso? Não posso. Posso trabalhar com essa pessoa? Não posso. É importante eu ter essa pessoa? Não é? Que benefício essa pessoa vai me gerar ali na frente ou não? Será que isso aqui vai ser uma pedra de tropeço para minha vida ou não? Exatamente. Será que isso daqui vai ser travado ali na frente? Vai fazer com que o negócio não flua? Porque às vezes a gente não ouve a voz de Deus e para Deus não deixar a gente tomar um tombo, Deus trava alguma coisa. Deus fecha o farol. A gente fica travado ali sem entender algumas coisas, mas é Deus dizendo assim, não vou abrir esse caminho agora, porque se eu abrir, você entendeu? Entendi. Você vai levar um escorregão que você não vai levantar mais. E aí o bispo estava falando sobre a questão da direção, que Deus às vezes te manda para outra direção totalmente, né? Parece que é tudo diferente do que você tá vendo ali. Sim. Aí eu lembrei que eu tava no financeiro, eu estudava gestão financeira até na época, porque eu queria ficar no financeiro. Tá. Não me bota em comercial, em marketing, que não tem nada a ver comigo, eu pensava. Embora lá atrás Deus já tinha me usado nessa área, desde criança, né? Da raiz mesmo, da Sim. família e tudo mais. E aí eu falei, não, eu vou ficar aqui no financeiro, na zona de conforto, porque por mais que a empresa estava em dificuldade, ali era a minha zona de conforto, porque era a área que eu entendia, era a área que eu ficava trancadinha na sala, eu gostava de ficar trancadinha na sala, não gostava de ver pessoas. Aí, então deixa eu aqui quietinha. Aí Deus fala, não, você vai sair daí, Você ó. vai sair Você vai daí. lá pro comercial, você vai contratar. De repente eu tava numa sala assim, tinha uns 30 vendedores. E eu contratando. Eu fazendo dinâmica com as pessoas. Deus capacitando e falando, aqui Porque, não. na verdade, Sueli, a palavra de Deus, ela sempre vai vir para fazer com que você se descubra. Verdade. Porque, às vezes, a pessoa tem muito potencial em outras áreas. Vou dar um exemplo aqui. Daniel era profeta. Nós conhecemos Daniel como profeta, né? Mas, às vezes, a gente esquece que Daniel também foi um belíssimo administrador dentro da Babilônia. E você vê, Daniel estava na Babilônia, no meio de um povo que para ele era estranho, a língua estranha, né? Apesar de que para ele não, porque a Bíblia vai dizer que ele já falava a língua dos caldeus, mas assim, ele estava num lugar que ele não queria estar. Mas mesmo ele estando num lugar que ele não queria estar, Deus fez uso da vida dele naquilo que ele também tinha de melhor. Então ele também se tornou um administrador. José era íntimo de Deus, mas se tornou um governador no Egito. Né? E detalhe, Deus levanta José para governar o Egito num tempo de crise. Então, assim, a gente precisa entender, né? Porque se eu entender que eu só sirvo para uma determinada coisa, eu nunca vou descobrir, eu nunca vou dar abertura ao que Deus quer falar, para quem sabe, às vezes, eu também descobrir outros talentos e outras coisas dentro de mim. É o que você viveu na pele, na íntegra isso, né? Vivi. Você só queria o financeiro, de repente Deus te leva para uma outra área, que é o comercial, e ali você consegue desbravar muita coisa e fazer acontecer. Por que tudo isso? Porque você estava debaixo de um direcionamento de Deus. E aí tem que fluir, a coisa tem que andar, não tem jeito. E às vezes a gente se esquece disso, que Deus não quer que a gente fique preso, parado em uma só área. Ao mesmo tempo que você faz o podcast, você tem a sua empresa, você tem N tarefas durante o dia e Deus vai te direcionando até, terminou o dia, mas eu consegui fazer isso. E quer dizer, há alguns anos atrás, talvez a Sueli não pensasse que pudesse fazer tudo isso. E de repente você vem conseguindo, né, descortinar tudo isso na sua vida, mas para você também descortinar tudo isso,
você está entendendo que a hora que é Deus que está falando com você. É. Isso não é uma aventura. Porque Sim. quando não é Deus, se torna uma aventura. Eu vou, faço, daqui a pouco aquilo mingua, Fogo de morre. palha. Exatamente, entendeu? Mas quando é Deus, a coisa vai fluir até chegar no alvo, no objetivo que Deus tem, entendeu? Verdade, verdade. E aí tem muito a ver com a inteligência espiritual. O bispo falou lá no início, traz o significado pra gente e propósito, né? Propósito. Nos mostra o propósito. Né, do que realmente Deus tem pra gente, pra onde ele tá encaminhando a gente, né? Como eu falei pro bispo, aqui eu tô assim, na direção de Deus. Deus, me mostra quem que eu tenho que trazer, me mostra o que eu tenho que fazer. Sim. Daí é um algo que às vezes as pessoas, a gente fala sobre escutar Deus, não que eu seja, de novo, não sou, não. Mas eu sinto algo que... Eu não sei dizer, bispo, se vem do coração, se é algo que a gente sente no coração, mas é uma coisa que a gente sente algo dentro de nós, porque que o espírito é lá. O espírito está sensível à palavra, entendeu? Não há resistência para o que você vai ouvir de Deus. E isso faz com que você crie uma sensibilidade a ponto de você conseguir entender, mesmo quando você, por exemplo, vou convidar uma pessoa tal, mesmo que aquilo talvez gere alguma dúvida em você, no final você vai ver que aquilo acabou muito bem. E aí você vai entender que era Deus. Porque a gente precisa entender toda a palavra que vem de Deus para um direcionamento, para uma finalidade que Deus quer, nós também vamos ter uns contratempos. Mas será que é Deus? Então eu preciso literalmente ter 100% da certeza de que de fato é Deus, para que eu consiga cumprir aquela tarefa, aquele propósito, enfim, aquele objetivo para onde Deus realmente quer me levar ou quer conduzir todo o cenário para aquilo que Deus quer fazer. E como que a gente age, bispo? Assim, eu confesso, e talvez muitas pessoas que estão escutando a gente aqui, alguns não conhecem ainda Cristo, não receberam a Cristo ainda, não estão ainda com o teu espírito regenerado, se eu posso falar isso, sendo treinado, né? Porque o nosso espírito ele está sendo exercitado. Então, o espírito ele precisa ser exercitado, gente, através da palavra, através do louvor, através da busca, através da oração, né? O que mais, bispo? Fala aí, tem mais. Como que a gente exercita esse espírito para cada vez a gente ficar... É o pão diário, né? É você ter literalmente um devocional com Deus. E o devocional com Deus não está ligado à experiência. Muito pelo contrário. Não existe um mecanismo para você orar e falar com Deus. Tem que ser tudo muito simples, né? Tem que ser muito normal. A gente precisa entender que Deus é uma pessoa, Ele é a primeira pessoa, né? O Filho é a segunda pessoa, o Espírito Santo é a terceira pessoa. Então eu preciso tratar Deus dessa forma, né? No sentido de conversar. A oração nada mais é do que uma conversa, mas eu preciso criar uma rotina. Eu preciso criar uma rotina. A rotina que você tem de muitas vezes dominar um assunto porque você pratica aquilo e faz aquilo todo dia, é a mesma rotina que eu tenho que ter com Deus. Né? Constância, né? É um devocional, é uma constância. Essa constância, esse pão diário, essa comunhão, ela vai gerando afinidade, entrosamento, ela vai gerando muito conhecimento, maturidade, né? Ela vai gerando, porque todos os dias eu vou aprendendo um pouco mais. Eu costumo dizer que Deus é um oceano de conhecimento que quer dividir com a gente. Só que se eu não mergulho, eu não conheço. Sim. Né? Então eu preciso conhecer. Então para eu mergulhar, eu não vou mergulhar, por mais que para eu entrar nessa dimensão de profundidade, eu preciso ir passo a passo. Né? E às vezes as pessoas elas não querem isso. Porque não é tão simples assim. Né? Você criar uma rotina. Porque criar uma rotina com Deus é você sair do que você achava que era certo e entrar no que Deus tem certeza de que é certo. Né? Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você conhece Jesus, ele está dizendo que ele é o caminho. Então, se você descobriu o caminho, é porque você estava no caminho errado. Se você descobriu a verdade, é porque você estava vivendo um engano. E se você descobriu a vida, é porque você estava morto. Verdade. Você entendeu? Então você está sendo confrontado. É Cristo mudando a sua direção para um novo direcionamento. E esse novo direcionamento, que é o passo a passo, ele é adquirido com uma vida de comunhão.
né? Uma constância, vida né? de constância. E até falando disso, Bispo, eu sou ele particularmente, que eu era muito mais constante no início, no primeiro amor, né? Quando eu conheci. Sim. Até essa questão de ouvir, entender que Deus estava falando comigo e obedecer, eu era, né, tipo, a primeira. Tanto é que eu ia trabalhar para Deus, Deus, eu vou fazer isso, me usa, que eu quero fazer isso, que eu quero fazer aquilo. E depois de um tempo, eu não sei se é só comigo, mas eu acredito que não. Geral. Isso vai caindo um pouquinho, esse gás, né? E até mesmo essa constância. Às vezes a gente começa parece que começa a ficar um pouco preguiçoso, né? E aí, nessa de ficar um pouco preguiçoso, não tá mais com aquela ansiedade de obedecer, de ouvir, né? Aquela ansiedade gostosa, né? Olha, Jesus falou comigo, eu abri a palavra e o Senhor falou comigo, eu orei, enquanto eu orava, eu escutei algo no meu coração, dentro de mim, moveu alguma coisa. Não tem isso, no primeiro amor é muito forte. É que o primeiro amor, ele tá muito ligado, entenda o que eu vou dizer, mas ele tá muito ligado à emoção, o primeiro amor. Porque o primeiro amor, você não tem medo de nada. Verdade. Primeiro amor, você quer ir pro monte de segunda a segunda. Você quer ficar na igreja até tarde com a mocidade. Você quer ficar na cantina. O primeiro amor é isso aí, né? E aí, o primeiro amor é o tanque que Deus vai enchendo. É o abastecimento. Então, Deus aproveita todo esse gás para te encher. E a nossa fase não é que é uma fase de acomodação. Não é que é uma fase de, tô vivendo um comodismo, não é isso. É que é uma fase de mais entrega. É uma fase de você continuar entregando o que você um dia recebeu. Hoje em dia, para nos encher, não precisa muito. E aí a gente vai se esvaziando e vai completando todos os dias. Por exemplo, esse podcast aqui, que agora é o Pode Reinar. Todo dia é uma entrega, toda semana é uma entrega. Então, assim, por ser uma entrega, é um tempo que Deus separou para a Sueli para poder falar algo da parte de Deus aqui, para alcançar alguém, para dar um direcionamento para alguém, seja em que área for, seja na área da medicina, seja na área, qualquer que seja na área empresarial, né? Não importa, existe um direcionamento de Deus. Amém. Então, é esse tempo que Deus faz com que a Sueli agora se esvazie um pouquinho mais nesse período. Então não é que a Sueli não tem mais o desejo, a vontade, como a gente queria voltar, mas não dá. A tua fase de vida é outra, né? Então assim, Jesus talvez, se ele pudesse, ele ia querer subir ao monte para falar com Deus todos os dias, né? Mas não dava. Ele tinha que fazer obras, ele tinha que caminhar de cidade em cidade. Então os tempos eles vão mudando, né? E eles vão deixando a gente adaptado para aquele tempo, porque é naquele tempo que Deus vai nos usar. Então, se eu de repente ficar trancado 24 horas orando, como eu queria, como eu fazia há 30 anos atrás, muita coisa vai deixar de acontecer na minha vida. Verdade. Não é que a oração não é mais importante, ela continua sendo a peça fundamental para qualquer cristão, para qualquer pessoa. Mas eu não posso parar muito tempo da minha vida para ficar orando, sabendo que Deus tem outras coisas para fazer comigo. Então eu reservo um determinado momento, um período XYZ, mas eu também tenho que descortinar o caminho. Exatamente. É aqui. A questão toda aqui é você nunca perder essa sensibilidade de saber como era, como você se entregava mais, e hoje você não se entrega tanto. Não é que você não se entrega tanto, o tempo é outro. Né? O que você tinha 20 anos atrás, com 21 anos de idade, era menos preocupante com o que você tem hoje. Né? Então, os afazeres são outros. Então, Deus vai te usando dentro de cada tempo que Ele vai te colocando. Esse é o propósito de Deus com a gente. Não é que você orava mais, você orava mais porque você tinha mais tempo para orar. Hoje você não tem tanto tempo para orar. E Deus entende perfeitamente isso. A gente que é, às vezes, cabeça dura de achar que não. Mas Deus entende completamente isso. Até porque os tempos é o Senhor quem traz para a gente viver. Né? Quando eu não tinha meus 2 filhos e não era casado, eu orava muito mais do que eu oro hoje. Verdade. E tem isso, né? Toda a nossa vida profissional e tal. E o que acontece também? A gente tem muito barulho mental, né?
O quanto isso atrapalha também a nossa comunhão. Muito, Sueli. Porque às vezes você deixa pra orar lá na hora de dormir. Vou falar com Deus na hora de dormir. Mas você tá tão quebrado, sua cabeça tá cheia de coisa. Acontece, muitas vezes. Tá cheia de coisa, muito barulho mental, muita preocupação, muitas coisas que falaram, muitas coisas que você tá pensando sobre o amanhã. E aí não tem espaço. É como se você não tivesse espaço pro Espírito atuar, pra poder falar com o Senhor. É porque você não tá vazio, né? É como se durante o dia tivessem jogado muita coisa em cima de você. E aí, a hora que você vai entregar alguma coisa para Deus, você não consegue. Não porque tem. você tá literalmente cheio de acumulações que não tem absolutamente nada a ver com aquele momento que você precisava ter para poder entregar alguma coisa para Deus e vai passando. Então, se a gente não entender que em algum momento da vida a gente tem literalmente que se desligar. Sim. Falar, não, agora é o meu momento com Deus, agora é o meu devocional com Deus. Então eu não abro mão. Agora, nas próximas meia hora, eu não vou olhar no celular, eu não vou ligar a televisão, não quero saber de notícia. É meia hora, então é meia hora que eu vou entregar tudo para Deus. Vou colocar um louvor aqui, vou meditar numa palavra, vou orar um pouco, depois eu saio ou depois eu retomo. Tenho uma hora de almoço, meia hora eu vou parar. A gente precisa disso, o nosso espírito precisa disso, senão acontece isso. Porque é tanta gente falando, é tanta coisa acontecendo, que a gente literalmente deixa para o final, e quando fica para o final, você já não tem mais aquela força, você já não tem mais o espaço que você teria que ter para poder falar com Deus. É verdade. E aí junta parece que vai virando, é como se você estivesse, sei lá, criando um hábito, fazendo um exercício, é diferente, tá? Mas digo assim, se você parar uma semana, geralmente você não quer mais voltar. E é onde existe o afastamento. Aí você já não tá mais... E o que acontece quando, por exemplo, uma pessoa parou... Pô, parei, não escuto mais, não escuto mais a Deus, não tô orando mais, não tô meditando mais. Às vezes até ia pro culto, que sim, é importante. É importante pra gente estar ali congregando, né? Sim. E às vezes a gente também não tá... Hoje eu tô retomando, mas fiquei muito tempo sem. Aí junta uma coisa a outra, daqui a pouco você tá vazio. É um esfriamento espiritual. É um esfriamento espiritual, isso. É um esfriamento espiritual. Então, talvez tenha alguém escutando a gente agora que já sentiu, que já escutou, que já viveu o primeiro amor, mas esfriou. E agora tá vazio, tá seco. Vou falar para você que tá aí nos assistindo, porque a gente liga muito isso a culto. Eu vou pro culto e eu tô cheio de Deus. Eu não vou pro culto, eu tô vazio. Não. Não, porque assim, o se encher de Deus não tá ligado aí ao culto. Claro que você precisa congregar. Eu sou pastor de igreja. Sim. Eu literalmente faço uma convocação diária na igreja para que as pessoas vão à igreja, venham à igreja. Mas o esfriamento espiritual, obviamente, ele se dá quando você começa a inverter a ordem da sua vida. Quando você deixa de priorizar Deus. Aí você prioriza trabalho, você prioriza família, você prioriza os bens materiais, enfim. Você prioriza a correria do dia a dia e aí você coloca Deus em segundo plano. Então assim, por que eu falei de não ser relacionado ao culto? Porque tem muita gente que é fiel a ir à igreja, mas está totalmente desconectado de Deus. Tem muita gente que vai à igreja e você pede para cantar um hino, não sabe. Você pergunta que palavra que foi pregada, não sabe. Não é que não sabe porque tem dificuldade, não sabe porque realmente não está prestando atenção. Então a pessoa está lá, mas não está. Ela está de corpo presente, mas de espírito ela não está. Então tem muito isso, infelizmente, né? Mas para você que está aí, vivendo uma frieza espiritual, primeiro passo é retomar tua comunhão com Deus, fazer o teu devocional com Deus, para voltar a criar uma sensibilidade com Deus. A gente só se torna sensível à voz de Deus quando você se reconecta à comunhão que você tinha com Ele, porque senão não tem jeito. Então o primeiro passo, é a retomada. É necessário que isso aconteça. Nem precisa ir de uma vez. Eu vou fazer assim, vou fazer... Não, mas começa. Lê a palavra, canta louvores ao Senhor, sabe? Adora. Eu acho que é mais ou menos assim. Até porque eu também vivi esse afastamento, sim. essa frieza espiritual.
E eu fui retomando e eu ainda tô no caminho. É um caminho, como o bispo falou. Você vai todo dia continuar fazendo, né, algumas coisas que você vai fazendo e aquilo vai te dando crescimento espiritual. E a partir do momento que você demonstra minimamente uma vontade de retomar isso, o próprio Deus começa a criar caminhos para te encaixar nisso. É o quebrantamento, né? Exatamente, é o quebrantamento. Precisa ter esse quebrantamento e aí o Senhor atua porque Ele não atua no orgulho, Ele não atua se você tá orgulhoso, se você tá cheio de razão, se você tá culpando Deus, né, por algo, às vezes você tá ali, não, eu não falo porque eu tô culpando. Agora, se você vai humilde, né, e Deus vem e traz esse quebrantamento para você, aí eu acredito que começa as coisas a mudar, sem né? dúvida nenhuma. Muito é bom. Exatamente isso. Muito bom, bispo. Agora eu vou fazer umas perguntinhas, tá? Bora lá. Quais são os sinais de que estamos seguindo o direcionamento espiritual corretamente? Como eu sei que eu estou no caminho certo? Boa. Olha, como você sabe que você está no caminho certo? Não é quando tudo tá dando certo. Disso eu tenho certeza. Eita Deus. Fala, mas Jeová. Mas é quando você está sendo confrontado. Aí você sabe que aí sim você tem convicção de que você está no caminho certo. Quando você literalmente entende que você precisa pisar na sua carne, que não é a sua vontade que está imperando, que não é o seu eu que está imperando. O seu eu ficou em segundo plano, a sua vontade humana ficou em segundo plano, porque aí você está executando. Quando eu piso na minha carne, quando eu passo por cima do meu eu, significa que o meu espírito está fortalecido. E aí eu tenho convicção, tenho certeza de que é Deus quem está me direcionando, de que é Ele quem está falando, e eu tenho certeza de que o que eu estou fazendo está certo. É exatamente isso. O bispo comentou alguma coisa que, mesmo que parece que tá dando errado as coisas, mas você tá em paz. Isso também é uma forma de... porque qual é a visão que a gente tem de Deus? A visão que a gente tem de Deus é tudo vai dar muito certo e tudo tá tranquilo. Essa é a visão que a gente tem de Deus. Sim. Mas, por exemplo, quando Jesus vem andando por cima das águas para socorrer os discípulos que estavam no barco e o barco estava indo a pique, a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. Em nenhum momento, enquanto Jesus está andando sobre as águas, o vento parou, a fúria do mar acalmou. Em nenhum momento. Então, perceba que Jesus ele demonstra ali que, mesmo no meio das tempestades, ele veio andando sobre as águas e elas não acalmaram. Ela só acalmou quando ele entrou dentro do barco e mandou o vento acalmar. Então, até chegar nesse ponto, tudo ainda estava do mesmo jeito. Então, assim, quando a gente vê a situação, a questão que a gente tem de Deus é de que sempre tudo vai dar muito certo. Vai acabar tudo bem. Porque a palavra de Deus não está ligada ao meio, ela está ligada ao final. É sempre a execução. O que Deus fala para Israel? Vou tirar o meu povo daqui do Egito e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Mas ele não disse que ia abrir mar, ele não disse que ia mandar maná do céu, ele não disse que ia tirar água da rocha, ele não disse que as águas amargas iam se transformar em água doce. Que é o processo, né? Que é o processo, você entendeu? Então assim, e por que dos milagres? Por que das experiências? Por que a gente vive experiência com Deus? Para ser legal para mim e para você? Não, mas para que a gente creia nele. O fato de você viver uma vida de milagres, uma vida de experiência com Deus, ela tem um único objetivo, para você crer cada vez mais nele. Para que você não venha ter dúvida de que é ele e de quando é ele que está falando. Mas assim, a convicção que eu tenho, eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. Sim. Mas o bispo falando, a convicção que eu tenho de quando eu sei que eu estou no caminho certo, é quando não é o meu eu prevalecendo. Quando não é a minha vontade prevalecendo. Aí eu sei. Por exemplo, eu tenho convicção de que esse momento aqui, de que esse pode reinar, de que essa sexta edição é Deus. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque eu sei que a Sueli trabalhou o dia inteiro hoje. Sim. Sueli tá cansada, a Sueli poderia estar em casa, né? Tá descansando, mas a Sueli tá aqui. Existe um propósito. Então, isso fez você pisar na sua carne, isso fez você pisar no seu eu, para cumprir algo de Deus.
E o resultado, não sei, o resultado pode ser que venha amanhã, pode ser que venha daqui a um ano, pode ser que venha daqui a pouco. Verdade. Eu não estou ligado ao resultado, eu estou ligado a esse momento. Esse momento eu sei que é Deus. Por que eu sei que é Deus? Porque eu sei que o meu espírito está se sobressaindo da minha carne. Olha só. Essa é a convicção que a gente tem. Então quer dizer assim, que se for algo fácil demais, às vezes sabe aquelas oportunidades que são muito... Tá facinho demais. Esse negócio aqui tá esquisito. Tá esquisito. Tá esquisito. É algo para se desconfiar também? Muito, nesse caso? De você muito. falar assim, eu tô achando que isso aí é muito. roubada. Um exemplo simples. Se bater alguém na sua porta te vendendo um tênis que custa R$1.000 por 500... desconfia. Você entendeu? Minimamente você tem que desconfiar. Minimamente. Olha. É a mesma coisa. Se vem algo... Porque nós precisamos entender, Sueli, que, por exemplo, no mundo corporativo, no mundo empresarial, você trabalha num ramo que, obviamente, você deve ter concorrência. Sim. Né? Então, assim, por mais que essa concorrência possa ser saudável, é uma concorrência. A nossa não é saudável, ela é guerra. Então, se eu não entender que o que Deus tem para mim, eu vou conquistar debaixo de muitas guerras, eu não vou conquistar. Você Verdade. entendeu? Existe a oposição. Eu preciso saber. O primeiro ponto de você desconfiar, mas será? É a oposição. Porque a oposição, ela vem te mostrando sempre algo que é fácil. A gente conversou sobre isso. Não era fácil Jesus transformar a pedra em pão? É verdade. Mas ele não ia estar fazendo a vontade dele. Você entendeu? Mas para Jesus era fácil. Para quem ressuscitava morto e ressuscita até hoje, para quem andou sobre as águas, fazer com que uma pedra se transformasse em pão seria fácil. Né? Mas Deus vai me dar o segredo de ir até a padaria. Ele pode transformar a pedra em pão, mas ele vai me dar o segredo de eu ir até a padaria, de eu ganhar o meu dinheiro para eu comprar o pão. É mais difícil. Verdade. E normalmente, o bispo falou alguma coisa assim para mim. Na hora que a gente conversou, o bispo falou sobre o que vem do inimigo é um prato bonito. Ele não vem com prato feio. Não, nunca. Não vem com qualquer coisa, né? Não, nem pode, né? Porque o intuito do inimigo é te convencer que o que ele está te oferecendo, que vai te levar para uma perdição que você não sabe ainda, é melhor do que o que você tem. Tanto é que foi assim com Eva, né? Sim, ele tem que oferecer algo que seja minimamente convincente. Diferente do evangelho. Diferente do evangelho. Por isso que o evangelho nunca pode estar ligado ao ganho material, e sim ao ganho espiritual. Por quê? Porque o inimigo nunca vai te mostrar um ganho espiritual, ele vai sempre te mostrar um ganho material. Por isso que a vida das pessoas nunca podem estar ligada ao ganho material. A Bíblia diz assim, que onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Sim. Se você pôr o teu coração na matéria, o diabo vai investir na matéria. Que é onde ele pega você, Exatamente. né? Agora, quando Cristo nos ensina a nos preocupar com as coisas de cima, com as coisas espirituais. Por que isso? Porque se amanhã eu tiver R$1 milhão ou eu tiver R$100, para mim é aquilo e tá tudo bem. A minha vida não vai mudar, o meu caráter não vai mudar, o meu jeito de lidar com Cristo não vai mudar porque hoje eu sou um milionário ou não sou. Por quê? Porque a minha vida não está ligada à matéria. É o ser para ter. Primeiro você é de Cristo, primeiro você tem a conexão com Deus, e daí então ele pode sim, se ele quiser, te capacitar para ter e tá tudo bem. Exatamente. Tem gente que não tem conexão e tem também, a gente sabe disso. Sim. Mas ele vai te capacitar. A partir dessa capacitação, e aí você tem o teu propósito, você tem as pessoas que você transforma. Quer dizer, não é errado, o que eu quero dizer assim, para as pessoas não entenderem que a gente está falando que é errado ter dinheiro. Não, nunca. Muito pelo contrário, é uma bênção. Só que primeiro é buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que vai deixar de ser uma bênção é quando você vira escravo do dinheiro. Isso. Mas ter muito dinheiro, imagina. Exatamente. É ótimo. O próprio Deus deixa claro que ele é dono do ouro e da prata.
Então é muito bom ter muito dinheiro, que você tenha bastante dinheiro, mas que você nunca seja escravo dele. Não seja escravo dele. Eu falo muito, ô bispo, que você falou dessa escravidão, e eu falo sobre não ser escravo do negócio, né? Exatamente. Como às vezes, né, eu dou mentorias, enfim, para donos de negócios, e eu vivi isso lá atrás, sendo escrava do negócio, quase perdi minha família, Sim. né? No sentido que eu entendi que foi um alerta de Deus, porque às vezes Deus dá uns puxão na gente e você tem que entender. E eu entendi, né? Eu falei, Deus, tá, eu entendi. A minha filha ter ficado doente, quase ter morrido. Eu trabalhava demais, colocando o emprego, não que o negócio, né? Acima de qualquer coisa, entende? Então, não é isso que Deus quer pra gente. Só que o inimigo, ele gosta disso. E a nossa mente já insana e querendo se aprovar e querendo fazer tantas coisas achando que é isso que tem valor, né? Ser aprovado, ser admirado, sei lá o quê. Você entra com tudo. Outros é por uma necessidade financeira mesmo. Sim. E eu creio que Deus trabalha também nessa necessidade para que você tenha mais liberdade também. Sim. Deus trabalha, se você pedir, se você falar, se você... Deus, me dá algo que eu possa conviver mais com a minha família. Me entregue algo. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Sim. Entendeu? A pessoa até na igreja mesmo, tá num trabalho que às vezes não conseguia ir pra igreja. Aí no domingo, né, tô trabalhando, no sábado, e às vezes Deus foi lá e tirou ela daquele trabalho. E colocou ela em outro. E tá tudo bem. Às vezes Deus não quer tirar agora. Quer que você fique lá pra ganhar alguma experiência. Mas se ele quiser te tirar, ele te tira. Claro. Tá tudo certo. E o que acontece com essa questão da escravidão do negócio, né? Que eu falo pros donos de negócio. Eu falo assim, Cristo veio pra dar liberdade pra gente, né? O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Cristo veio para que a gente tivesse vida em abundância. E aí, o que o inimigo ele faz através dos negócios? Ele faz com que as pessoas acreditem que a vida certa, que o certo é trabalhar igual escravo mesmo, tá? Então, assim, trazer a gente pra mente de escravidão, de novo, aquela coisa, né? Que já meio que é imputada na gente, na nossa emoção. Aí traz pra trabalhar, até que os seus filhos mal te reconhecem em casa, né? Na verdade, assim, ele te escraviza no trabalho para tirar a sua família. Da família, que o propósito dele é acabar com a família, né? E aí ele escraviza. Então, quantos casamentos acabados porque ou o esposo ou a esposa trabalhava demais, não tinha atenção, filhos também rebeldes e tudo mais, ou com problemas emocionais porque os pais não conviveram com eles. E aí eu não tenho como acreditar, particularmente, não tenho como acreditar, bispo, que isso veio de Deus, que Deus quis isso para aquela pessoa. Eu acredito sim que num determinado momento, até um determinado momento, você precisa se dedicar demais, estar ali, né, um pouco mais à frente, mas num dado momento você precisa começar a preparar pessoas para que elas continuem aquilo e você possa viver realmente a tua família. Veja só, né? A Bíblia diz que Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Todas são todas. Então, assim, vai existir o tempo que você vai ter que dar um sprint no seu trabalho, na sua vida profissional, mas também vai ter que ter o tempo para você reservar para todas as outras coisas que vêm. Sua família, sua vida espiritual, né? Enfim, sua parte de lazer e etc. Se você não tiver conectado com Deus, você perde isso. Entendeu? Minha mãe fala uma coisa que assim, eu levo pra minha vida isso. Minha mãe fala, coração de crente não tem placa de aluga-se. Ou Deus tá morando ou o diabo tá morando. O muro já é do diabo, né? O muro já é do diabo, entendeu? Não tem placa de aluga-se. Então assim, ou você tá muito conectado com Deus ou você tá conectado com o inimigo. Você entendeu? Não tem meio termo. Então assim, às vezes, o que acontece com as pessoas que trabalham demais? Gente, não é proibido trabalhar, trabalhem bastante, ganhem seu dinheiro, mas tenha o seu tempo para sua família, tenha o seu tempo para os seus filhos, que é primordial, principalmente nesse tempo tão difícil. Na minha época era mais fácil criar criança, hoje não é. Hoje é muito mais difícil, parece que não, mas é. Então assim, hoje minha filha tem 11 anos e quer Instagram, você entendeu? 11 anos de idade. Então, assim, se você proibir, você é ruim, você está sendo muito duro. Então, é mais difícil criar filhos hoje. Então, quanto mais a ausência do pai, pior fica, porque esse espaço vazio vai ser preenchido por alguma coisa. Não tem jeito, não vai ficar vazio ali. E é onde a gente vai perdendo. E qual é o foco do inimigo? Fazer com que você esteja focado numa coisa que ele está te escravizando. Quando você for abrir o olho, já foi, você já perdeu. E aí, para retomar, para recuperar, isso é só Deus. E é um processo, é difícil. Verdade, é um processo. E às vezes vem o toque, né? Aquela coisa de você entender, vai vir na dor.
É quando acaba um casamento, é quando, né, um Sim, filho fica doente, sim. acontece uma situação que foi o que aconteceu comigo. Desde lá, eu sei que como eu sou uma mulher de negócios, o inimigo, a forma como ele acha de me escravizar vai ser nisso. sempre estar ligado a negócio, tá? Sim, E aí, eu sabendo disso, eu já fico mais atenta. Não quer dizer que às vezes eu não caio, não. Sim, Mas sim. tem hora que... Mas na maioria das vezes eu consigo dizer não, eu consigo falar, não, nisso aqui eu não vou entrar, porque isso aqui não prioriza a minha família, eu não tenho como curtir com a minha família, eu vou chegar muito tarde em casa, esse outro aqui eu não faço. Hoje eu consigo falar não. Lá atrás, não. Tudo que vinha, eu pegava. mas Eu o queria fazer seu tudo. não hoje tá baseado no susto, na experiência que você passou ali atrás. É verdade. Que às vezes Deus permite que a gente Sim. passe por algumas coisas exatamente pra gente amadurecer. Por que Sim. você consegue falar não para algumas coisas É. que às vezes até são tentadoras? Sim, Porque hoje é uma Sueli madura, sim. né? Que amadureceu, que atingiu um nível de maturidade muito maior e melhor, para hoje você falar, não, vou olhar para Não, esse lado da minha casa, da minha família, não vou, eu já olhei muito para os negócios, hoje eu continuo olhando mais menos, então vou direcionar o foco para outra coisa. Isso, e é interessante, porque depois, aí a gente entende até o propósito de Deus. Hoje eu até ensino, né, Sim, sobre isso. Você vê? Eu ensino sobre isso. E até comentei com o bispo que um dos pilares da minha mentoria é escute a voz de Deus. Daí eu trago essa verdade, né? Que nós já somos livres. E que nós somos imagem e semelhança de Deus. Né? O inimigo não gosta disso. Não. O inimigo não gosta. Então ele vai fazer de tudo para te colocar numa situação em que você seja literalmente escravo mesmo, para que você nem pareça nem um pouquinho com Deus. Exatamente. Sabe? Então eu trago isso porque os donos de negócio, principalmente porque é o mundo que eu mais convivo, né? Os donos de negócio, eles não têm esse entendimento muitas vezes que eles são sim imagem e semelhança de Deus. Sim. Que eles não estão aqui para poder ser escravizados, para ficar correndo atrás de dinheiro. Que quando eles tiverem, sim, a vida espiritual, embora o objetivo de Deus não é te enriquecer, mas com a sua vida espiritual um pouco mais alinhada e você escutando a voz de Deus, a tendência é que você não seja escravizado. Porque você vai entender, você vai falar, isso aqui tá querendo me escravizar. Olha a minha família, como verdade. tá. Olha o meu emocional, como tá. Eu tô ficando consegue doido. separar, você entra num ponto de equilíbrio muito preciso. Isso, para você falar, mais. não, isso não, isso sim, Isso não, isso eu isso consigo, isso eu posso. Isso saber não. até onde você pode ir. Falar assim, aqui é minha emoção, e tô achando que isso aqui é minha emoção, ou essa outra decisão que eu tô tomando aqui é baseada na raiva, essa aqui é porque eu tô muito feliz, né? Então, entender, porque no final o objetivo do inimigo é te escravizar, o objetivo de Cristo é te dar vida. É te dar vida. Então, assim, tudo que vem de Deus traz vida. O que não traz vida não é de Deus. Eu costumo dizer assim, o que Deus tem para nossa vida é como você entrar no seu veículo, você que dirige, e você saber que quando você sentou naquele banco, colocou o seu cinto de segurança, você vai ter que conduzir aquele carro sabendo que é uma vida que está ali. E se você dirigir de forma racional, de forma não displicente, com a razão, você vai conseguir chegar no seu destino certo. Agora, se você entrar no carro emotivo, ligar o som no último volume, achar que você, dentro daquele carro, está numa balada e você pode sair acelerando, como muitos fazem, e colocam a emoção aflorada para cima, obviamente você não vai chegar em lugar nenhum correndo o risco de perder a vida ou de tirar a vida de alguém. A nossa emoção, ela prejudica. Por quê? Porque ela faz você tomar decisões erradas. E geralmente as decisões que você toma sempre está vinculada a alguém. Sempre está vinculada a alguém. É o que você acabou de falar. Que lá atrás, as decisões que você tomava de trabalhar, negócio. De repente sua filha ficou doente, você ia perdendo sua família. Então, se não dá opa, peraí, stop, deixa eu parar aqui que o negócio vai descambar. Sim. É exatamente isso. É você não botar a sua alma aflorada na situação. Verdade. Muito bom, bispo. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Existem momentos em que Deus fala de maneira não convencional? Não é comum? Como que eu reconheço que ele está falando de maneira não convencional? Existe. Não é sempre, mas existe. Deus vai usar situações. E geralmente, quando Deus fala de uma maneira não convencional, geralmente está ligado a você não estar entendendo. Quando você, não é nem quando você perde a intimidade. É quando de fato você não está entendendo o que Deus quer falar. Vou dar um exemplo. Por que Jesus falava muito em parábolas?
porque era um jeito de Jesus complementar aquilo que os discípulos não estavam conseguindo entender. Então, assim, às vezes Deus ele vai usar um caminho para falar com você que não é sempre a mesma coisa que ele vai falar, ou não é sempre do mesmo jeito. Por exemplo, isso aconteceu com você. Um dia Deus usou um pedaço de jornal para falar com você. Foi. Nem por isso você fica olhando para todo o jornal que você vê no chão. E nem por isso é Deus que vai falar com você quando você vê um jornal no chão. Mas naquele dia, especificamente para aquilo, para aquela finalidade, se não fosse através daquilo, você não ia entender. Então Deus usa, seja um objeto. Isso acontece muito comigo. As pessoas acham que não, mas isso acontece. Eu tenho o hábito de orar de madrugada. E às vezes eu tô com muito sono. E tô com preguiça de levantar. E de repente começa a acontecer uns barulhos. Eu já sei que é Deus me chamando para levantar. Coisa que não tem nada a ver, começa a fazer barulho. Não tá ventando, mas a janela bate. Não tá não sei o que. E aí aquilo me deixa sem sono. Eu fico perturbado com o sono. Eu levanto e vou orar. Depois que eu concluir a oração, eu não escuto mais nada. Então, assim, tem hora que Deus vai usar situações que você fala, mas será? Ah, mas será que é Deus? Principalmente quando você não está entendendo, aí Deus vai começar a usar situações para fazer você entender. Porque se ele vier falando, você não vai entender. Verdade. Né? Se ele vier falando... Aí vai depender do momento que você tá, né? Do momento. Uhum. Vou dar um exemplo para você. Eu queria mudar a estética do altar lá da igreja. Para isso era uma obra faraônica, eu ia ter que quebrar muita coisa. Então vinha o medo de você quebrar tudo aquilo. Será que Deus quer que eu quebre aquilo? Será que é para eu fazer? Aí Deus usou 4 pessoas. Das 4 pessoas que Deus usava, minha esposa falava assim, mas a igreja não tem dinheiro. Aí a 5ª pessoa que Deus usou é uma pessoa que eu jamais imaginaria. Entra um engenheiro na igreja, que não era crente, foi a primeira vez na igreja, e disse para mim assim, não tem muito peso aqui em cima, não? Olha. Eu falei, já entendi tudo, Jesus. Uhum. Você vê, uma pessoa, não foi mais à igreja, não entrou mais lá, entrou aquele dia para falar aquilo, para fazer eu entender que era hora de quebrar. Olha. Então, assim, você vê que são situações totalmente diferentes do que Deus está acostumado a falar e de que você está acostumado a entender, mas que é necessário. E ele vai falar daquele jeito, aí nós vamos entrar naquilo. Ai, mas durante o dia tem tanta informação, ouvi muita coisa, falaram tanta coisa, que chega no final do dia eu não estou conseguindo ouvir mais nada, eu não estou conseguindo saber quando é Deus, quando não é. É exatamente isso. Se eu perguntasse para 10 pessoas dentro da igreja, iam dizer, não quebra não. Não faz isso não. Se fosse alguém ligado à diretoria da igreja, falava, não, a igreja não tem dinheiro, não faça isso agora não. Aí vem uma pessoa de fora, que não tem nada a ver com o contexto, com o cenário, e fala, não tem muito peso aqui em cima, não. Olha só. Você entendeu? Então, são recursos, caminhos que Deus vai usar para poder falar com a gente. Na Bíblia fala que Deus usou uma jumenta, né? A jumenta de Balaão. Uma mula de Balaão. A mula de Balaão, para que Deus não queria que ele fosse profetizar, né, contra Israel, algo assim. E aí ele nem ligou, tava indo. E aí Deus vai lá e trava a mula, parece o anjo, trava a mula 1, 2, 3 vezes, ele espanca a mula. Não entende, mas olha só, Deus usa as multiformas dele. Às vezes ele vai usar e a gente acha que não, né? Que Deus só tem um jeito de fazer. Não. A gente quer colocar Deus numa forma, né? Deus foi lá e usou a mula e... Deus não fala para Moisés conversar com a rocha? Moisés estava tão irado que ele bateu na rocha. Mas Deus falou para ele, conversa com a rocha. Olha que loucura, né? Como é que Deus vai falar para você conversar com a rocha? Verdade. Né? Claro que a rocha já simbolizava Jesus. Mas é uma loucura. Aí imagine alguém olhando para você e você conversando com a rocha, né? Uhum. Então, assim, são caminhos que Deus vai usar exatamente para isso, para chegar em algum lugar. Uhum. E geralmente Deus usa isso quando o teu coração não está alinhado com Ele. Quando o teu espírito não está alinhado com Ele. Aí Deus vai usar uma situação, a saber, Jonas. Jonas, Deus fala, vai para Nínive. Ele falou, não vou. Porque o espírito dele não queria ir para Nínive, o coração dele não estava em Nínive. E Deus falando, vai para Nínive. E ele falou, não vou. Aí o que Deus faz? Deus usa um peixe grande, né? A Bíblia não diz que era uma baleia,
A gente Sim, imagina peixe que grande. fosse, mas a Bíblia fala de um grande peixe. Ele está dormindo lá no porão do barco e as coisas começam a dar errado até chegar nele. Ele é lançado para fora do barco, engolido por uma baleia ou por um peixe grande, que vai levar ele até Nínive. Pô, mas nós estamos falando de um profeta, que Deus podia falar assim, Jonas, vai para Nínive, amigo, que eu quero você lá. Ah, tá bom, Senhor, eu vou. Mas vai sair totalmente da normalidade, Para chegar no propósito. porque o coração do profeta já não estava mais sensível à voz de Deus. Aí Deus usa essas coisas. Verdade. Muito bom. Mais uma aqui, ó. Como que a inteligência espiritual pode impactar as decisões da carreira e da liderança? Por exemplo, no negócio, como a gente falou, eu costumo falar que sem Deus não tem negócio, né? De sempre colocar Deus em primeiro lugar, buscar a orientação dele. Acho que a gente já falou bastante disso, mas como que eu posso tomar decisões na minha carreira, por exemplo, né? De ficar num lugar, sair de um lugar, trocar de profissão, que muitas vezes acontece, e abrir um negócio, tirar um negócio, né? Deixar um negócio. Como que a inteligência espiritual me ajuda? Ajuda e muito, mas tudo isso está muito ligado à afinidade que você vai adquirindo ao longo do tempo da sua comunhão com Deus, né? Para você se tornar uma pessoa perceptiva ao que Deus quer falar. Até nessas mudanças. Por exemplo, o que eu já vi de pessoas pedirem oração, bispo, ora por mim, para ver se é para eu ficar nesse emprego, para ver se é para eu sair, eu quero sair, eu não aguento mais ficar lá. E aí a pessoa, ela não está mais conseguindo. É muito difícil isso, Sueli, eu vou te falar por quê. Porque geralmente quando você quer tomar decisões, é porque você já está extremamente incomodado na atual situação que você se encontra. Ainda que ela esteja te favorecendo muito, ou você quer dar um passo maior, e aí você começa a ficar incomodado ali, e aí é um perigo isso. Por quê? Porque quando você começa a ficar impaciente, quando você começa a ficar inquieto, o teu coração, ele corre um sério risco de se desconectar com Deus. E aí, por mais que Deus fale para você, não, mas eu te quero aí mais um pouco. Ou não, eu vou te tirar agora. Você não vai conseguir entender isso. Por isso que, assim, nessa caminhada de vida com Deus e de decisões que a gente toma, a gente nunca pode colocar a decisão à frente da orientação de Deus. Nunca, nunca. Você nunca pode achar que você está certo. Você tem que ter certeza. Para você ter certeza, antes de você tomar a decisão, você tem que literalmente, é o que você falou, buscar de Deus essa orientação. E não deixar o teu coração entrar nisso. É fácil? Não, é muito difícil. Extremamente difícil. Porque a maioria das vezes, quando a gente, num linguajar bem popular, quando a gente quebra a cara, é porque a gente não ouviu Deus. Né? A gente não ouviu Deus e a gente se arrebenta, toma decisões erradas que vão gerar complicações, porque toda decisão ela vai vir, ela vai ser acompanhada de uma situação que vai gerar uma consequência, ou boa ou má, não tem jeito. Então, assim, as decisões difíceis e ruins que eu tomo, porque eu não consegui entender o que Deus queria falar, porque eu não consegui ouvir a voz de Deus, ela vai me gerar consequência ruim. Então, assim, o ideal é você não perder durante a caminhada, você não deixar isso ser cortado, essa conexão ser cortada. Porque fio cortado, ou ele vai cortar a conexão, ou ele vai fazer a conexão falhar. Verdade. Né? Não tem jeito. Conecta então, errado. Né? A gente precisa. Então, não é fácil, é muito difícil. Mas eu preciso primeiro entender quais são os riscos que eu vou correr se eu tomar essa decisão errada. Porque quando você começa a analisar quais serão os riscos que você vai enfrentar, você não toma decisão na emoção. Você toma uma decisão sóbrio. Sóbrio é uma decisão com Deus. Na razão, é uma decisão com Deus. Não é uma decisão pela emoção. É uma decisão racional. Uma decisão racional é uma decisão com Deus. Ainda que no momento pareça não dar certo, né? Mas é uma decisão racional, é uma decisão com Deus, porque Deus é razão, Deus não é emoção. Verdade. Então, agora, se eu estiver totalmente emotivo e não pensar nos riscos,
posteriores, aí já não é Deus. Faz sentido. Aí já não é Deus. É emoção purinha ou é o próprio inimigo te lançando uma seta, né? Eu escutei esses dias falarem, não sei quem foi, falou algo assim, que se aquilo que você vai fazer, porque tem muita gente que às vezes quer fazer algo que sabe que não é tão, né, correto. Ai, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Às vezes quer até chegar no bispo e quer a confirmação do bispo. Sim, para depois sim. falar assim, ó, Ah, bispo, mas foi o bispo. orou, Ó, bispo, eu tô querendo largar minha esposa porque ela é assim, assim, assim. Ô, bispo, o que você acha, né? O que você acha, bispo? Fala aí. Aí o bispo, opa, me tira esse rolo. Ora a Deus e vê o que ele te fala a respeito. Mas na Bíblia você tem instrução sobre aquilo. Mas eu digo sobre várias coisas, sobre vícios, sobre outras coisas mais. E a pessoa às vezes não sabe, será que é errado mesmo? Será que tá na Bíblia que isso é errado? Será que isso, será que aquilo, tentando justificar? E aí eu escutei falar assim, que acho que foi do pastor Aloísio, que eu escuto ele de vez em quando, e ele falou assim, Deus pode sentar do lado e ver você fazendo isso que você quer fazer? É confortável? Se Deus sentasse do lado, ele ficaria confortável vendo você fazendo aquilo que você está em dúvida se pode ou não pode fazer? Sabe? Isso, claro, para coisas um pouco mais, né? Sim, mas sim. se Deus não pode ser convidado para sentar do lado, entendeu? Quando você estiver fazendo aquilo, não faça. Não faça. Entendeu? Agora, se você falar, sim, porque é assim, é assado, tô sentindo confortável, né? Tô bem com isso, aí tudo bem. Entende? Quer dizer, provavelmente é direção de Deus. Mas se... Ou você tá totalmente com a mente meio corrompida. Que você não consegue nem ter vergonha de Deus mais. De algo que você vai fazer. Eu mais ou menos parecido com o que o pastor Aloísio fala, é o que eu falo assim. Nessa decisão que eu vou tomar, o que Cristo faria no meu lugar? Porque Paulo nos ensina a ter a mente de Cristo, não Cristo na mente. O mundo quer que você tenha Jesus na mente. Né? E o ter Jesus na mente é você tomar decisões quando te favorece. Verdade. Agora, ter a mente de Jesus é você tomar decisões quando elas são certas. O que Jesus faria no meu lugar agora? Eu, geralmente, quando vou fazer uma visita, que eu não, teoricamente, eu não quero ir, tô cansado, ou não quero ir porque aquela pessoa, eu sei que eu vou lá, vou fazer a visita, mas depois a pessoa vai desviar, vai pro mundo, e eu só vou lá mesmo, não vai ter muito efeito. Eu falo, não quero ir, mas eu falo, o que Jesus faria no meu lugar agora? Verdade. Ele iria ou não iria? Ele iria, então eu vou. Ainda que me custe, eu vou. Você entendeu? Então, assim, o que Jesus faria? Será que seria confortável ele tá aqui junto comigo agora? Ou será que ia ser uma coisa constrangedora, esquisita? Então não vou fazer. Melhor eu não fazer. Então as decisões, elas precisam da participação de Deus. Sim. Se você não chamar Deus para decidir as coisas da tua vida, dos teus negócios, é o que você falou. Sem Deus não tem negócio. Verdade. Então assim, poxa, você criou essa caneca aqui, ó, do Pode Reinar. Claro, você não vai espiritualizar tudo, mas você fala assim, poxa vida, se eu não chamar Deus para participar das minhas decisões, eu vou chamar quem? Verdade. Eu vou contar com quem? Não é verdade? Então assim, eu acredito muito nisso. E quando você prioriza chamar Deus, Deus já sabe, entendeu? Que você está contando com Ele. Então Deus começa a criar caminhos para sempre participar com você das suas decisões. É verdade. Você entendeu? Ele sempre... Porque chega uma hora que Deus não vai ficar te falando. Eu falo isso para todo mundo. Um dos maiores problemas do mundo, Abraão causou quando ele entrou naquela tenda para se deitar com Agar. Deus não podia ter falado com ele? Deus chamou Abraão de amigo. Ele era amigo de Deus. Deus não podia chegar para ele e falar assim, meu amigo, o que você vai fazer aí dentro? Você tá maluco? Faça isso. Não faça isso, você vai criar um problemão. Mas Deus não falou nada. Mas por que Deus não falou nada? Será que Deus não falou nada? Ou será que Abraão não ouviu? Você entendeu? Porque o coração estava muito aflorado, estava na expectativa de querer um filho logo, e aparentemente parecia bom. Aí nós vamos entrar naquilo que o inimigo ele propõe para você, aquilo que te convence, né? Então, qual era o assunto convincente? Era Agar, que era muito bonita? Nem tanto, Sara era mais bonita que ela. Então não era a beleza de Agar,
era o que foi convincente. O que foi convincente? Ó, ela só vai dar o filho pra gente. E a gente vai criar o menino. Ela só vai emprestar a barriga dela. Só isso, tá? Isso foi convincente. Você entendeu? Parece que é facinho, é simples. É simples, né? Exatamente. E não é, né? Então, assim, eu costumo dizer que o caminho que Deus traça pra gente, ele é o mais longo. Ele é o mais difícil. Você entendeu? Não é o mais fácil. E o caminho que o inimigo tem pra gente, ele é o mais curto e mais convincente. Só que a diferença é que o caminho de Deus leva à vida e o caminho do inimigo leva à morte. É exatamente isso. Ou a morte espiritual, a morte, né, não, física. E assim, antes da morte física, a pessoa já está morta espiritualmente. A primeira morte que vem, ela é a espiritual, que é quando você já não ouve mais Deus. Né? Aí o abismo, ele é logo aí. É ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Pra gente ir encerrando, Bispo. Eu falei que passa rápido, gente. A Bruna já tá ali, rápido. ó. Deu. Passa muito rápido. E eu ainda tenho um monte de pergunta pra fazer. Tem uma aqui falando assim que eu achei muito interessante, ó. Quais os desafios que enfrentamos ao tentar ouvir a voz de Deus? Né? Qual o desafio que a gente enfrenta quando a gente quer ouvir a voz de Deus, né? O primeiro desafio é enfrentar a oposição espiritual. Porque, obviamente, quando você se dispõe a ouvir a voz de Deus, muitas outras vozes vão aparecer para que você não ouça a voz de Deus. Então, esse é o desafio. Muitas. É de você manter um equilíbrio espiritual para literalmente se tornar sensível ao que Deus quer falar. Porque a voz de Deus, filho, ela é inconfundível. Você não tem dúvida, né? Não, de que nenhuma. Você tem muita certeza disso. Isso para qualquer um de nós, não precisa ter experiência. A voz de Deus, ela é inconfundível. Assim como a sua voz, que é pai e mãe, é inconfundível para um filho e a do seu filho é inconfundível para você. Não precisa ter 10 anos de criação com o seu filho. Há meses de vida, há semanas de vida. Se ele chorar diferente, você já sabe que é teu filho. Verdade. É assim. Então, assim, eu acho que o maior desafio, ou um dos, é você literalmente entender que você tem uma oposição, que são outras vozes que vão aparecer, que vão ser mais sutis, que vai tentar te convencer a não, entendeu? E isso é bem... vou até citar, a gente já tá encerrando, mas vou citar até um episódio, é até complicado de falar porque é triste, mas foi no velório do pastor Gilson. E eu falei assim, Deus tem que ressuscitar ele, Jesus vai ressuscitar ele de volta. Aí eu armei uma tropinha, né? Vamos lá, gente, vamos orar, porque não é possível, a gente tem que viver isso, né? Aí eu cheguei no pastor, acho que é Rodrigo o nome dele, eu falei assim, gente, a gente precisa de uma direção, porque vai que é a gente, né, falando, né, vai que é coisa da nossa cabeça, porque uma sonhou, a outra sonhou que ele tava chegando vestido assim, a outra sonhou com não sei o quê, eu sonhei também, falei, não é possível, isso só pode ser uma direção. Hoje a gente tá rindo, mas no dia foi muito terrível isso, porque a gente tava muito triste, né? Aí eu falei, não, que não existe, não pode, imagina, Jesus... Ai, olha que coisa, né? Chega a ser pecado, questionando a vontade de Deus. Mas eu fiquei, né, pensando, acho que a gente tem que tentar alguma coisa, né? Vamos falar com Deus. Aí vamos falar com o pastor Rodrigo primeiro, vamos perguntar pra ele o que ele acha, né? Porque uma sonhou, a outra pensou, e se a gente não pode chegar e falar, levanta e anda, né? Olha que... Não sei, era o desespero. Era a emoção. Era o desespero, na verdade, né? Porque não posso nem falar que era imaturidade espiritual, mas era o desespero mesmo. Não, na verdade é assim, né? Entrou um sentimento... o sentimento de você ter muita comunhão com a pessoa que você estava perdendo. Como que eu posso dizer? O egoísmo. Essa hora a gente é egoísta... Né? Porque a gente quer muito a pessoa ali e a gente descarta totalmente o que Deus tem. Como assim? Não tá mais aqui? É porque ele era muito ousado. Então eu falei assim, eu acho que ele, ousado do jeito que ele era, ele ia, se fosse um amigo dele e que ele não, que fosse na situação que foi, ele ia fazer. Porque ele é ousado, porque tal. Bispo, não, mas deixa eu te contar. Aí o Rodrigo falou assim, que voz que vocês ouviram? Foi Deus. Aí ele falou assim, vem cá, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Se fosse Deus, vocês não estavam aqui falando comigo.
Ele falou, vocês já tinham feito. Já tinham feito, é verdade. Aí ele falou, só isso, agora, né? Aí eu falei, entendi, tá bom. É isso aí. Quietinha. Ele falou, porque tem muitas vozes que falam na nossa cabeça. Mas e eu posso uma falar... delas é o inimigo, querendo envergonhar, Sim, querendo, né? sim. Que vocês vão lá, envergonha, fala, né? Coisas a respeito Mas de... não numa atitude dessa. Numa atitude dessa, mesmo Deus não tendo propósito de ressuscitar ou de curar, e sim que foi o plano maior, que foi salvar, não é errado. Porque a Bíblia nos dá esse direito de você orar por isso, entendeu? Sim. A questão é, Deus vai levantar ou não? Porque às vezes, Sueli, Deus pode falar para você, vai ali que eu vou ressuscitar, Eu vou curar, como pode ser uma coisa impulsionada na hora ali da fé. E por meio da fé, Deus levantar, sem ter dito para você, ó, eu vou ressuscitar. Você entendeu? Porque Deus pode fazer. Então, assim, eu não vejo nada de errado nisso. Não necessariamente, que voz foi essa que eu ouvi? Por mais que você não tenha discernido que não era a voz de Deus, a atitude é uma atitude de fé. O problema todo aí é que não é só uma fé, não é uma fé racional. É uma fé que está tomada por uma mistura de sentimentos. Sim. Né? Então, por esse motivo, obviamente, longe de um propósito de Deus, porque o propósito de Deus com a vida dele não era... exatamente. Não Hoje era eu esse, entendi. né? Logo em E a seguida eu gente entendi, entende, na verdade. Mas a atitude, ela não é errada, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Amém. Faltou um pouquinho de coragem para ir lá e falar. Levanta. Mas o pastor Rodrigo foi perito nisso. Não foi Deus, não. Se fosse, vocês não estavam aqui falando comigo. Vocês já tinham feito, gente. É isso aí mesmo. Então pensem a respeito, porque senão vocês já tinham feito. Já tinha feito, exatamente. Agora, pra gente ir encerrando mesmo, literalmente, nossa, tá difícil encerrar, porque tá muito bom esse papo aí. Tô aprendendo muito, gente. Vocês viram que eu mais perguntei do que tudo, não, né? Mas tô muito bom, explorando muito legal tá aqui. Muito bom. O Bispo vai ter que vir mais vezes, né? Óbvio. E aí, Bispo, pra gente ir encerrando, quais hábitos do dia a dia podem acabar... Eu vou fazer essa em mais uma bem rápida, tá? Quais hábitos do dia a dia que pode acabar atrapalhando a busca pela inteligência, a conexão espiritual, né? Vamos falar da conexão espiritual. Sim. Que hábitos ruins, assim, que pode afastar da inteligência? Na verdade, assim, o que pode te afastar, eu não digo nem hábitos, sabe, Sueli? Eu digo assim, as prioridades. O que você estiver priorizando que não estiver ligado ao que Deus tem com a sua vida, seja no dia a dia, vai te afastando. O afastamento total, ele só acontece mediante afastamento pequenininhos. A gente não tropeça em rochas, a gente tropeça em pedrinhas. Em pedrinhas, né? Entendeu? Então, dia assim, todo dia eu vou deixando uma coisa, vou priorizando outra coisa. Então, assim, para eu não perder ou para eu saber que tipo de hábito eu não posso deixar acontecer para eu não perder, ou que tipo de hábito possa vir e me tirar dessa conexão, é exatamente isso. É quando eu não priorizo a comunhão com Deus, que é sair de casa de manhã sem o meu devocional, ou tirar um momento do dia sem poder manter essa comunhão, ou se não dá tempo, mas eu tô aqui em espírito ligado, sabe? Fazendo uma intercessão do que está acontecendo. Eu acho que tudo isso que nos liga em pequenos momentos e em gestos a Deus faz com que você se mantenha e impeça que hábitos insignificantes eles possam ocupar esses espaços e um dia se tornar significante. Entendi. E aí essa outra pergunta, ela é só uma continuidade dessa, e é a pergunta de encerramento, que diz o seguinte: o que eu posso fazer, então, na prática, diariamente? A gente já falou várias dicas aqui, Sim. O Bispo já trouxe muitos entendimentos, mas para a gente resumir, né? Sei lá, três formas, 3 dicas, 3 coisas que a pessoa possa fazer, ou mais, enfim, para que ela desenvolva a inteligência espiritual, então, a partir de hoje. Decidi que eu entendia lá o podcast, o Pode Reinar, decidi que eu vou sim cuidar da minha inteligência espiritual. E qual é o primeiro passo, qual que é o segundo, qual que é o terceiro? O que essa pessoa pode começar a fazer na prática? Primeiro passo, leitura da palavra. É o primeiro. Ótimo. Mas eu não entendo. Mas eu não sei. Mesmo assim, leia. Hernandes Dias Lopes vai ensinar. Mesmo sem entender, leia. Mesmo sem entender, leia.
Leia 15, leia 20, leia 50 vezes por dia se precisar, mas leia. Bispo, mas eu só consigo ler uma vez quando eu levanto. Faça isso todos os dias, leia. Por quê? Porque a sua oração, ela ganha efeito quando você pronuncia a palavra de Deus. Porque aí você aprende a orar mediante ao que você lê. A tua palavra me diz isso, isso, isso. E você vai usando a leitura da palavra exatamente para fazer com que a sua oração ganhe objetivo no céu. Segundo passo, levar uma vida de oração. Nem que seja o Pai Nosso todos os dias, mas leve uma vida de oração. Constância, né? Constância, leitura constante, oração constante e de verdade mesmo assim, procurar fazer com que Deus seja o centro das atenções na sua vida. Né? É o Salmo 46. Deus está no meio, e por ele estar no meio, Jerusalém não foi abalada. Então, quando você coloca Deus no centro da sua vida, tudo que for de fora não vai te abalar. Qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer ação. A gente está vivendo uma época muito dura, gente, muito difícil. Tem gente que está perdendo a linha, está ficando extremamente perdido por uma mensagem de WhatsApp. Verdade. Tira a Recebeu uma estrutura mensagem no WhatsApp, recebeu uma mensagem, desestrutura a pessoa, literalmente. E a gente não pode. Como é que eu vou validar uma palavra dessa e desvalorizar uma palavra de Deus na minha vida? Não posso. Verdade, muito forte. E acho que buscar realmente tornar isso a prioridade, porque Deus, ele quer ser a nossa prioridade, Sim, né? Ele sim. quer as nossas primícias, Sim. né? Então, buscar primeiro o reino de Deus, porque a gente acha que se sobrar tempo, eu falo a gente, porque eu já vivi muito isso, Sim. a gente dedica pra Deus, se sobrar. Mas ele não tá falando de você dar sobra, é só a Não, gente olhar a oferta de Caim e primícia, Abel, né? É a primícia, né? É a primícia. Então, Deus não quer, ele quer o melhor pra ele. Então, entregar, desde a parte da manhã, como o bispo falou, fazer uma oração antes de sair de casa, antes de começar o seu dia, sabe? Buscar em Deus. E todo dia, vai buscando. E não esquecer que a maior parte, o principal, né, o bispo, é que você busque realmente entender mais sobre Cristo, sobre o que Cristo veio fazer. Por que ele veio para o mundo e que, na verdade, foi sobre conectar a gente com Deus novamente. Sim. Havia uma separação. Se você não entender isso também, até mesmo quando você lê a palavra, é algo que fica só mental, né, bispo? Então, precisa entender o porquê, né? Quem é que habita em nós? Quem é que quer morar na gente, sabe? Cristo quer morar em nós. E você tocou, acho que na base da nossa conversa aqui hoje. Literalmente fazer com que Jesus seja o centro. A conexão entre você e Deus tem que passar por Jesus. Sim. É Ele quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quer dizer, é Cristo quem nos conecta com Deus. Porque Ele é a palavra. A palavra precisa chegar até Deus e a palavra precisa vir de Deus para nós. Sim. Então, assim, Ele é a palavra. Se conecte com Ele. Ah, mas olha, eu sou tão fraco nisso, eu não tenho conhecimento disso. Mas comece. Comece, busca. Porque assim, é algo... outro dia eu ouvi também uma ilustração, só para finalizando, que foi do pastor Aloysio também, gosto bastante das ministrações dele, faz algumas analogias muito interessantes. E ele falou assim, Cristo está para o homem como a luva está para a mão. Né? Então, a luva ela tem lá a forma da mão, imagem e semelhança da mão, mas ela só toma forma realmente e propósito quando a mão entra nela. A mão entra. Então, Cristo está para o homem, mas ele só vai tomar forma em você quando ele entrar em você, habitar em você. Né? Então, o homem sem Cristo, ele é como a luva sem a mão. Sem a mão. Fantástico. E aí toma forma e toma propósito o homem quando Jesus ele vem e habita em você. E vem o Espírito Santo que vai te conduzir pelo caminho, né? Isso aí. E então é necessário buscar isso, mesmo que você tenha se desligado, ficado um pouco distante, não tem problema, às vezes você errou como eu erro também demais, bispo.
né? A gente erra muito. Todos os dias, né? E sabe o que o diabo faz? Ele é astuto, ele vai chegar e vai te Quer culpar, te acusar e falar assim, olha, você não merece, você nem chegue perto, né? Nem adianta você ficar falando uma coisa que você não tá vivendo. Cala a boca, não fala disso, não fala de Deus, porque você não pode usar, não pode falar do nome de Deus. Ele faz essas coisas mesmo. Imagina, você vai orar depois daquilo que você fez? Ele é perito nisso. Ele é perito, né? E assim, o negócio é, poxa, volta pra rota, entendeu? Pede pra Deus te modificar seu coração, trazer de novo, sabe, essa vontade, né? Esse desejo, não só a vontade, porque a vontade é muito coisa da mente, sim, mas trazer, até com base na obediência, na leitura da palavra, começar de novo a reviver o teu espírito, né? Essa conexão com Deus. Essa conexão com Deus. Bispo, deixa um recado pra galera, gente, foi muito bom. Deixa uma mensagem pra galera. Sueli, obrigado. Obrigado pelo Pode Reinar. Não poderia acabar assim tão rápido. Um projeto muito legal. E eu quero deixar um recado, uma palavra de Deus pro seu coração. Para você que tá desanimado, para você que tá quebrado, falido, arruinado. Já passei por tudo isso. Já quebrei, me levantei. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus para você se fortalecer em Deus. Mesmo que as tribulações, as tormentas dessa vida tenham batido na porta do seu coração, saiba que existe um Deus que é poderoso, que está no controle da tua vida. E quando você perde o controle das coisas, aí que fica bom o negócio, porque é sinal de que Deus está no controle dela. Esse vento é passageiro, essa tormenta é passageira, porque daqui a pouco Deus vai trazer bonança para a tua vida e vai conduzir a tua história para um caminho seguro, que é Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que Deus prospere a tua caminhada em nome de Jesus. A todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bom, Bispo, foi bênção demais. Obrigado, Su, pelo convite, essa experiência incrível com Deus e com esse projeto lindo do Pode Reinar. Amém. Valeu. Amém. Eu espero que tenha sido bênção para você também. Fui muito abençoada aqui, aprendi muito. E a palavra de Deus vai dizer que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. É isso aí. Peça ao Senhor que Ele possa testificar no teu coração, na tua mente também, no teu entendimento, né? Tudo aquilo que você ouviu aqui, no teu espírito, tudo aquilo que você escutou aqui, que todas essas palavras, cada palavrinha que você ouviu aqui, ela possa fazer morada realmente, ela possa causar transformação na sua vida, ela possa frutificar, sabe? E traga frutos, que haja frutos daquilo que você está ouvindo aqui. Eu creio que você vai ser, não sei qual é a sua situação hoje, independente de como você chegou aqui, que você não saiu daqui da mesma forma, né? Então, eu acredito que você vai ser muito transformado, vai colher muitos frutos, e é isso, você nasceu para dar certo, como eu sempre falo aqui no Pode Reinar, Bispo, eu sempre falo, você nasceu para dar certo sim, Amém. Você é sim filho do rei, sabe, que é dono de todas as coisas, Glória a então Deus. não aceite mais essa vida de escravidão, essa mente escassa, esse espírito abatido, abalado, não aceita mais isso para sua vida, Deus quer que você dê certo. Deus já te entregou isso. Toma posse disso e começa, sim, a partir de hoje, a pedir pro Senhor fazer essa transformação na sua vida. E pode reinar. Pode reinar que tá liberado. Não tá liberado, Bispo? Tá liberadíssimo. Pode reinar. Muito bom. Obrigado, gente. Valeu, Obrigada, valeu. Gente.